Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. No Isa Notícias anterior falamos sobre o sino da sinodalidade, né? E em paralelo está acontecendo outra coisa, né? O Papa Francisco ele publicou recentemente um moto próprio, né? E o Ademir me mandou aqui o print aqui da ACI Digital no Instagram, né? Com um trecho aqui, né, do que envolve esse moto próprio, né? Então diz o seguinte: o Papa Francisco quer uma mudança de paradigma, né? Assim, você veja que o que é paradigma, né? Paradigma é maneira de ver o mundo, certo? Às vezes, né, a gente precisa ter uma mudança de paradigma para poder, né? Assim, sabe aquela coisa de ver sobre esse ângulo, ver por aquele ângulo? Isso aí, de certa forma, são mudanças de paradigmas, né? São considerações que muitas vezes têm que ser colocadas para que a gente possa perceber as coisas de maneira diferente. Só que qual que é o problema do Papa falar de mudança de paradigma? Assim, o problema é que o paradigma católico é o paradigma da verdade e da revelação católica. Então, propriamente, todo paradigma humano tem que convergir para o paradigma daquilo que foi revelado por Cristo, né? Então, se o ser humano mudar o paradigma e passar a acreditar em coisas que diferem da fé católica, o ser humano está errado. É muito simples assim. Porém, se o ser humano ele muda o seu paradigma de maneira que as coisas passem a ficar mais claras em relação à fé, aí é uma mudança positiva, certo? Agora, o paradigma católico, dado pela revelação divina, isso não precisa mudar. A não ser que Deus esqueceu de nos falar alguma coisa, né? Mas isso é absurdo. Então, ele quer uma mudança de paradigma na teologia católica, que tome como ponto de partida o envolvimento com a ciência, a cultura e a experiência vivida nas pessoas no mundo contemporâneo. Cara, isso aqui é absurdo demais. Porque, vamos lá, qual que é o ponto de partida da teologia, né? Por definição, é a revelação divina. Esse é o ponto de partida. É a revelação divina. Tudo que Deus nos revelou é verdadeiro porque o próprio Deus nos revelou. Deus é a autoridade suprema, certo? Então tudo que ele revelou é verdade. Então para que eu vou mudar este paradigma? Para me envolver com a ciência, que por mais que a ciência moderna principalmente, né, é uma ciência cheia de debate, discussão, imprecisões, incertezas, né? A ideologia política está envolvida nelas. Para que eu vou trocar a verdade de Deus por esse debate científico aí, né, que às vezes né, o que não é o saber, mas é o Didim que faz o negócio, né? A cultura, né? Mas tem cultura boas e cultura ruim, né? Na verdade, a gente tem que usar a teologia para julgar as culturas, né? Por isso que vem o processo de inculturação, né? O processo de inculturação católica é o seguinte: não é chegar lá, o católico vai evangelizar um povo e vai chegar para o povo e dizer, vocês têm que mudar tudo. Não. O católico ele vai ver quais são os costumes daqueles povos que são bons e que são ruins. Os que são ruins, eles vão dizer, não pode isso. E os que são bons, eles vão purificar a fé. Isso é a culturação, pô. Agora eles querem inverter. Agora a teologia católica que tem que se mudar a cultura, né? E a experiência vivida das pessoas no mundo contemporâneo, as experiências vividas, né? Então, o que é? A teologia católica vai ter que ir para a psicanálise agora, né? Marcusianismo e tal, né? Toda essa... né? Aquele vulgo marxismo cultural, né? Então você veja que estão querendo botar, né, a candeia embaixo da alqueire, né? Se é isso. Continua. Citando a necessidade de lidar com profundas transformações culturais, o Papa apresentou sua visão para o futuro da teologia católica no moto próprio publicado na quarta-feira, dia 1º. Intitulado Ad Theologiam Promovendam, ou Para Promover a Teologia, o documento revisa os estatutos da Pontifícia Academia de Teologia para torná-los mais adequados à missão que o nosso tempo impõe à teologia. Veja que é o nosso tempo impõe a teologia. Assim, tipo, você pega a teologia, que por ser revelação divina é imutável, vem desde a eternidade para nós, e aí nós aqui no tempo,
nessas coisas transuentes, a gente vai ter que dizer como que a teologia tem que se mudar a nós. Olha só que coisa linda, né? Para Francisco, a teologia só pode desenvolver-se numa cultura de diálogo e encontro entre diferentes tradições e diferentes conhecimentos, entre diferentes confissões cristãs e diferentes religiões, envolvendo-se abertamente com todos, crentes e não crentes. Isso aí só se for, entre aspas, teologia maçônica, né? Não é a teologia católica. Né? A teologia católica é o inverso. Né? Ela se desenvolve, né, numa cultura de diálogo com Deus, né? E do encontro entre, né, diferentes doutores, né, que estudam a teologia católica. Né? Existe debate teológico, né? Existem questões disputadas de teologia que ainda não estão definidas. Então, nesse sentido, sim, mas é entre católicos. Né? Por quê? Porque o herege, não, por definição, está afastado da teologia católica. Né? E diferentes conhecimentos, tá? Pode se colocar de diferentes conhecimentos, desde que não contradigam a fé, né? Entre diferentes confissões cristãs, para quê? Diferentes confissões, se eles são hereges, né? Só se eles quiserem botar heresia dentro da teologia católica, né? Não faz sentido, né? Diferentes religiões, né? Só se for para converter as religiões, né? Não faz sentido. Você veja que ele quer fazer uma mistura ali no liquidificador e dizer, vamos botar um monte de crença teológica aqui, a verdadeira, que é a católica, junto com o resto aí, com os hereges, cismáticos e até os infiéis. Vamos misturar no liquidificador e a partir dessa gororoba, né, vai sair fedendo, né, tal. Mas dessa gororoba vai sair a verdadeira teologia católica. É mais ou menos nisso, né, que é mais ou menos essa ideia que está por trás disso. Dessa prostituição da teologia católica em prol do bom relacionamento com as outras religiões e etc. O Papa Francisco escreveu que a teologia católica deve experimentar uma revolução cultural corajosa para se tornar uma teologia fundamentalmente contextual. Meu Deus. A teologia, se é fundamentalmente contextual, ela já vai carecer de fundamento. Pô. O fundamento, por definição, ele tem que ser algo estático. É aquela coisa dos princípios. Tem que ter um princípio. Esse princípio aí, que inclusive é uma das vias de provar que Deus é, né? Ou, né, como diz a existência de Deus, né? É preciso um motor imóvel, a partir do qual, né, todas as outras coisas, todos os outros movimentos ocorrem. Certo? Então precisa ter, esse princípio tem que ser imóvel, estático. Porque senão não é princípio. Se não tiver uma certa estabilidade, não é princípio. Agora, é você querer agarrar vento. O vento é contextual. Não faz sentido. Assim. Guiada pela encarnação de Cristo no tempo e no espaço, esta abordagem da teologia deve ser capaz de ler e interpretar o Evangelho nas condições em que homens e mulheres vivem diariamente em diferentes ambientes geográficos, sociais e tudo mais. Aí o print acabou. Assim, o que é isso? Tá mais para o humanismo do que para a teologia católica, né? Tem um pouco também de fenomenologia, né? Você veja, novamente, a teologia católica, ela parte da revelação de Deus, ela parte de Deus, né? Ela parte de Deus. Primeiro pelos profetas, depois o próprio Cristo veio para nos dar, né, o seu ensinamento, a sua doutrina. Então, a teologia parte disso. Quando você muda o paradigma, um paradigma de fenomenologia, não, vamos partir dos fenômenos. Ou para um paradigma existencialista, não, vamos partir da existência dos homens segundo as suas condições A, B, C e T e D. Você pode fazer isso do ponto de vista filosófico? Você até pode fazer isso do ponto de vista filosófico. Mas do ponto de vista teológico, isso é absurdo. Por quê? Porque você já não vai estar partindo de Deus. Você vai estar partindo de experiências humanas e você vai estar partindo de fenômenos da natureza. Então, você desceu um nível abaixo, né? E o que preocupa aqui é que a premissa básica dessa transformação é que, né, quem estudou com o Noguezão, sabe que existe uma coisa chamada ordem das disciplinas. E a mãe e mestre de todas as outras ciências é a teologia.
É a teologia. São Tomás de Aquino, já no início da Suma Teológica, vai dizer para que serve a filosofia, né? A filosofia ela é uma ferramenta, ela serve à teologia, e não a teologia se serve dela. Por quê? Porque a teologia é superior à filosofia. E o que o Papa Francisco está querendo aqui com essa mudança de paradigma da teologia católica é que a teologia sirva à filosofia. Isso é uma inversão absurda. Né? Não tem mais muito o que falar sobre isso. Bom, seria isso que teríamos para hoje. Viva Cristo Rei!